E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudar o livro Nosso Lar. E estamos no capítulo 6 desse livro maravilhoso que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o estudo, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o estudo do Evangelho, são ensinamentos morais que estão todos contidos no Evangelho, com auxílio da obra Nosso Lar. E nós estamos no capítulo 6, fazendo uma retrospectiva do que nós falamos anteriormente. O André Luiz começa a sua, vamos dizer assim, cachoeira de lamentações, em que ele relata que ninguém sofreu mais do que ele está chorando muito, onde está a família, a mulher deve estar com muita saudade dele, coitada, já casou de novo, mas está lá com saudade, admirava o esposo e tal. Isso é um aprendizado, a gente quando fala isso lá no centro, inclusive nos estudos que a gente faz da obra, estamos sempre pegando, aliás, parênteses, na nossa casa espírita e em muitas casas, a gente vê isso, graças a Deus. O estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos, ele é sempre complementado, se adiciona a ele as obras de André Luiz. Porque somos nós, no dia a dia, somos nós na situação como vamos desencarnar. Somos nós no nosso comportamento diário. E o que nós deveremos ou não deveremos fazer. Então aqui a nossa vida está aqui inserida nessa obra. Graças a Deus, graças ao Chico. E continua. Então ele está nesse lamento e nós terminamos com aquela pergunta em que Clarencio, depois de ouvir durante muito tempo, ele fala que se perdeu no tempo aqui, durante muito tempo, sem expressar nenhuma contrariedade e expressando interesse em ouvir, e outra coisa, o ministro Clarencio, ele sabe tudo, sabe a vida do André Luiz toda enquanto encarnado, conhece, que é o tutelado, conhece o que o André Luiz vai fazer, mas mesmo assim para escutar. A gente fica olhando assim, meu filho, fica quieto, vamos lá, vamos trabalhar, toma logo um remedinho aqui, toma um passo e vamos trabalhar, para de lamúria. Não, mas ele escuta, dando aqui o grande exemplo da paciência que nós já conversamos disso antes. Aí ele termina com nós terminamos com a pergunta que o Clarencio diz: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Realmente você quer ficar curado? E aí começa o receituário de como o André Luiz diz que sim, o meu gesto é afirmativo, quero sim, ele afirma que sim, quero sim, então tá. E aí agora eu vou te ensinar qual é a receita é essa. Aí ele começa o receituário, Vamos começar daqui, Tereza, aprenda, travessão. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor, Nós comentamos isso também, que são as reclamações, a se sentir muito de vítima, a vitimização, falei certo. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil, Então ele continua falando porque a lamentação, no caso do encarnado, desencarnado, Tereza leu isso aí, uma matéria que ela viu, ela falou dessa questão de se lamentar, de se vitimizar. Pessimismo causa prejuízo ao corpo, causa prejuízo à nossa saúde. E tratamento difícil, porque para sair disso depois, nós lemos aqui uma página daquelas obsessões ocultas enquanto encarnado, esse vitimismo pode trazer companhias daquilo que vão acentuar mais isso ainda, dizendo para a gente, realmente você é vítima,
fulano não presta, você está certa, você que está certa. E aqui a gente começa a vitimizar isso, o nosso comportamento começa a mudar, o nosso comportamento começa a nos dar prejuízo e a perda de tempo na encarnação, né, meus irmãos? Porque a gente não sabe quando vai desencarnar. Pode ser da manhã, daqui a pouco. E aí, vamos desencarnar como? Nos lamentando? Quando o Clarencio fala para o André Luiz que essa enfermidade é uma enfermidade da alma, a lamentação, e que ela denota, né, um tratamento difícil, é um curso laborioso e um tratamento difícil. Por quê? Porque a maioria de nós, enquanto encarnados, nós focamos os problemas e as dificuldades de uma maneira muito especial. Até com as coisas ruins que nos acontecem. Nós damos muito mais valor, entre aspas, né? As coisas negativas que nos acontecem, a gente guarda, fala, repete do que as coisas boas. A gente acaba esquecendo. Então, a gente vai precisar aprender a mudar esse tipo de enfoque. A gente vai precisar aprender a dar mais valor às bênçãos que chegam incessantemente da parte de Deus e dar menos importância às aflições. Porque a gente sabe que na Terra, eu estava comentando isso, mas nem cheguei a concluir o pensamento no programa passado, então vamos concluir agora. A Terra é um planeta de prova e expiações. Todos que aqui estão encarnados têm dificuldades, tem aprendizados a fazer e tem lições a refazer. Então, todos nós vamos ter dificuldades aqui na Terra, todos. Ora, e é assim, a didática é essa. Se você tem problema na família, aí, às vezes, a saúde está melhor. Aí, a saúde melhora, aí vem o problema financeiro. Aí, o problema financeiro melhora, vem o problema conjugal. Aí, o problema conjugal melhora, aí volta o problema da enfermidade. Aí, daqui a pouco, vem tudo junto. Mas é assim, porque nós temos muitas lições que deixamos de fazer. E como a gente não teve a boa vontade de fazer quando tudo era fácil, agora a gente vai ter que fazer, mesmo que a situação nos apresente mais dificultosa. Então, na Terra, o Jesus falou isso pra gente. Na Terra só tereis aflições. Porque ele sabe que a Terra é uma escola para espírito imperfeito. Então, se a gente já sabe disso, que não tem jeito a gente sair dessa situação, que não tem coisas que a gente não consegue mudar, outras sim. Tem algumas coisas que a gente consegue modificar com esforço, perseverança, trabalho, mas tem coisa que nem com isso a gente vai conseguir mudar. Então, é como o Marco colocou, é a gente tentar se resignar, ou pelo menos obedecer, que já é o primeiro passo. E isso, um exercício bom, é a gente valorizar as coisas boas. Um exemplo que nós temos de Jesus é quando ele está com os discípulos andando num caminho e eles olham um cachorro morto. E todo mundo fala que o cachorro está fedendo e esse cachorro está largado aqui, está deixando feia a estrada, está um fedor danado, já tem bicho comendo ele. Bom, todo mundo, todos os apóstolos só focaram no lado negativo da situação. E Jesus teria dito, mas que dentes bonitos esse cão tinha. Jesus ensinando para a gente para olhar o lado bom de todas as coisas. Então, até agora, o André Luiz só focou e falou nas desgraças, nas coisas ruins, só focou nas aflições. Com certeza, depois desse recado do Clarencio, a opinião dele vai mudar, o comportamento vai mudar. E que nós, por nossa vez, que estamos estudando essa obra, possamos já aplicar essa orientação do Clarencio na nossa vida. Não olhar a vida com óculos escuros. Tem uma historinha
que se conta do... Eu não sei quem é, em que livro que essa historinha está, mas dois homens eram vendedores de sapato, lembra dessas? Isso. Uhum. Aí os dois vendedores de sapato chegaram numa cidade para vender sapato. E aí observaram o quê? Que naquela cidade todo mundo estava com o pé descalço, ninguém usava sapato. Um pegou o telefone, ligou para o patrão e falou: olha, a cidade é um horror. Não adianta, eu não vou conseguir vender nada, porque aqui ninguém gosta de usar sapato. Como é que eu, vendedor de sapato, vou me dar bem aqui, se ninguém gosta? O outro pegou o telefone, também ligou para o seu patrão e falou: olha, cidade promissora, eu vou vender muito sapato, porque ninguém aqui deve ter encontrado um sapato bom igual o nosso. Por isso que está todo mundo descalço, eu vou me dar bem, o senhor pode ter certeza que nós... É esse o recado de André Luiz para a gente. Recado de Clarencio. Tereza, focar mais nas bênçãos do que nas aflições. Trazendo para nós encarnados essa questão da reclamação, da lamentação, né? É o que nós estamos vendo aqui. Então, se o André Luiz fosse... Vamos supor que agora ele vai entrar na vida espiritual, vai entrar na presença. Vamos supor que ele Não, agora você vai reencarnar. Desse jeito que ele está aqui, ia ser um de grande prejuízo, porque essa lamentação ia piorar enquanto ele estivesse no corpo, novamente. No Livro dos Espíritos, na pergunta 266, Kardec pergunta assim: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Quer dizer, quando você vai reencarnar, não é natural que você escolha a que menos doa? Os espíritos respondem: olha, pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Esse desliga da matéria não é porque desencarnou. Desencarnar é uma coisa, parou o seu coração, batimento cardíaco, você morreu, desencarnou. Agora, desencarnar da mente, o André Luiz ainda não fez. Ele ainda está ligado. Cadê minha esposa? Cadê isso? Eu sofro muito, ninguém me abandonou. Onde estão meus familiares? Estou com câncer, estou com isso. Ele está ligado ainda. Ele não desencarnou totalmente, né? Ele não se desligou da matéria. Quando ele for se desligar, aí o pensamento vai ser outro, que nós vamos ver nas obras posteriores, né? Já nesse livro aqui, já no final, não é? Ele vai ter que voltar em casa, ver a esposa casada de novo, um spoiler que a gente já está dando para entender aqui. Então, é isso. E no comentário de Allan Kardec, logo depois dessa pergunta, ele fala assim, só o início que a gente vai ler para encaixar nesse raciocínio aqui do lamento, das reclamações. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso, né? Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Então ele está encarnado, está nesse pensamento. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dada entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos, que é o que vai acontecer com André Luiz daqui a pouco, porque ele vai realmente desencarnar a mente das coisas daqui. Então esse ensinamento é para nós. Indo mais fundo no raciocínio, esses lamentos aqui, que nós já vimos que o prejuízo que dá, que não é necessário, mas essa lamentação toda aqui é porque ele ainda está ligado à mente dele aqui, não está desencarnado o pensamento dele aqui. E isso é desencarnação total. É isso que nós temos que fazer. Por isso que a gente está estudando para o treino nosso, para quando chegar a nossa hora, fazer esse pensamento do que é que tem que ser feito, nós já temos. Fácil não deve ser, não. Deve ser difícil, não é? Então, esse ensinamento a gente tem. Não é? Então, continuando, né, Tereza? Continuar vamos lá. As instruções. Vamos lá, o receituário continua do Clarencio, para André Luiz. É indispensável. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então,
Então ele fala aqui em disciplina, né? Criar pensamento novo e disciplinar os lábios é para nós o dia inteiro, todo dia. Porque a boca só fala do que está cheio o coração, disse Jesus, não é? Então, como é que a boca só fala do que está cheio o coração? Quer dizer, o pensamento. Quando Jesus nos diz que nós podemos errar, tem a palavra pecar, né? Mas errar, vamos falar assim, por pensamentos, atos e palavras, porque ninguém fala nem faz nada, palavra e ato, sem pensar antes. Nós temos o pensamento contínuo conquistado com bilhões de anos de evolução. Chegamos aqui. O nosso princípio inteligente já caminhou por todos os reinos e chegamos aqui com pensamento contínuo. Então a responsabilidade é nossa no pensamento. Então, da mesma maneira que nós podemos errar por pensamentos, atos e palavras, como disse o mestre, nós podemos acertar também por pensamentos, atos e palavras. E tem que começar pelo pensamento. O pensamento é a base de tudo. O que eu estou habituado a pensar. No programa passado, eu acho que nós colocamos um exemplo da influência espiritual sutil, né? Sim, foi. Na experiência espiritual sutil que os espíritos... Foi, uns 2 programas atrás, que os espíritos nos orientam sobre isso, na questão de nós começarmos esse vício do lamento que o André Luiz está fazendo aqui, dessa lamentação, porque isso aqui ele devia fazer encarnado, porque a gente quando desencarna não muda, a gente só... mas o recado é esse. O recado é esse, né? E aí esse vício ele já tinha. Então essa experiência, essa sutileza que os espíritos às vezes vêm e começam a nos influenciar naquilo que a gente já gosta, que foi o que a Teresa colocou, não é? Se mandar você, ela deu o exemplo do futebol que ela não gosta, vai no Maracanã, ela não vai, pode falar à vontade, porque ela não gosta daquilo, não é? Então, do que a gente não gosta, do que a gente já aprendeu a não gostar, não adianta a gente falar, agora do que a gente gosta. Então, como essa é uma pandemia, a grande pandemia, que é essa questão das influências espirituais ruins, né? A gente tem que vigiar isso, e começando a vigiar o quê? Pelo pensamento, pelo hábito do que a gente está pensando, como a gente vai raciocinar. Existem algumas sobre a vida. Técnicas, vamos dizer assim, que nos ajudam a mudar o pensamento. Como é que a gente pode fazer isso? Adquirindo o hábito de ler bons livros, de nós espíritas, né, escutarmos palestras, porque muitos palestrantes espíritas, ou até de outras religiões também, eles trazem, muitas das vezes, experiências pessoais que vão auxiliar muito a essa mudança de pensamento. A oração também ajuda, mas principalmente a instrução. Por isso que Kardec, a orientação dele no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós, os espíritas, nos amássemos e nos instruíssemos. Então, para nós, os espíritas, nós temos só Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Nós temos a obra básica, a Revista Espírita, para que a gente possa estar lendo e estudando para poder nos ajudar a mudar esses pensamentos equivocados que nós trazemos de muitas encarnações. Porque, com certeza, os nossos hábitos de agora, os nossos pensamentos de agora, aqueles mais conservadores e que realmente dominam a nossa mente, às vezes são pensamentos que nós cultivamos já há muito e muito tempo. Eu conheço também uma pessoa que ela fala do quanto ela gostaria, e ela sempre sentiu isso. Ela gostaria de dormir em lençóis de seda, ela gostaria de ter uma campainha para poder chamar as pessoas que ajudam ela na casa dela. Quer dizer, são pensamentos e sentimentos que não é de agora, porque nessa encarnação ela nasceu muito pobre.
materialmente falando. Ela nasceu numa coisa... Da onde vem esse pensamento, esse sentimento, não é? Todo de ter uma campainha para chamar as pessoas para atender a ela, de dormir em lençóis de seda, lençol trocado todo dia. Imagina, você ter que trocar um lençol todo dia para a pessoa dormir. Então, são pensamentos difíceis de ser trocado, porque são pensamentos cultivados em várias encarnações. E essa pessoa me disse que ela, desde que entende por gente, ela pensa dessa maneira. Ela não foi criada assim. Como é que ela pode ter esse sentimento, esse prazer? Outra coisa, sempre vontade de tocar piano. Até que comprou um piano, mas não sabia tocar, só para ver. Não aprendeu até hoje. Não aprendeu até hoje, só para ver o piano. Porque isso é bagagem. Então, essa orientação que o ministro Clarencio está dando para André Luiz, que é indispensável criar pensamentos novos, é uma técnica, essa. É você ler, não é coisas boas, é você se aprofundar, estudar a doutrina, não é? E ler também coisas boas. Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Marcha do Progresso, a Lei do Progresso, 780. Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Quer dizer, impulsionar, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então, quando a Teresa fala da questão da leitura, é um grande remédio para nós treinarmos o pensamento, né? Mudar, né? Treinarmos o bom pensamento, modificar. É isso, porque vai fazer compreensíveis o certo e o errado. Só dos franciscanos Xavier, gente, são mais de 400 obras. A obra básica, a Revista Espírita, né? Pentateuco Kardeciano, a Revista Espírita, a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, uma psicografia magnífica de Valdo Pereira Franco, José Raul Teixeira. Hoje nós temos a internet com as palestras também, né? Que são muito educativas para o espírito. Aquilo angaria a presença dos bons espíritos, na insistência em nós fazermos isso. Mas eu tenho preguiça de ler, vence ela, tenta vencer, eu também tenho. Mas quem não gosta de ler, agora pode ouvir. Ouve, lê, faz uma insistência, porque realmente... Quantos programas aqui na Rádio Rio de Janeiro, Quantos programas, quantas lives aqui na Rádio Rio de Janeiro, temos aí os programas ao vivo, Eduardo, Miranda e outros, né? Tantos programas muito bons, né? Que estudam vários livros da doutrina, estudo da mediunidade, a obra básica. Então a oportunidade realmente não falta. Nós estamos numa condição de transformação do planeta. Os espíritos dizem a madrugada, nós estamos na madrugada para esperar o raiar de uma nova era, né? E a madrugada realmente fica tudo muito mais escuro, né? E fazendo uma outra analogia também, a casa vai estar em obra. O nosso planeta, a nossa casa está em obra, vai ficar mais bonito. É belezado, mas morar numa casa em obra, quem já morou sabe que é complicado. E é aquilo que nós estamos vivendo. Domingo a gente leu lá no centro, lembra, Marco, na Gênese, que o Espírito dizendo que as facilidades tecnológicas vieram para ajudar a nossa vida moral. E o que a gente fez? Justamente ao contrário. A gente tem mais tempo para se dedicar à nossa espiritualização e, infelizmente, a gente usa esse tempo para atrapalhar a nossa espiritualização. Hoje nós temos a realidade das lives. As reuniões na casa espírita são essenciais, não são nem importantes, são essenciais para o nosso convívio. Mas a gente pode fazer reunião na casa espírita e fazendo uma live ao mesmo tempo, gravando, né? Ao vivo. Então, oportunidades não faltam. Vigiemos isso, porque o pensamento é a base de tudo, né? Que é o que diz aqui o Clarencio. É indispensável criar pensamentos novos. Porque os nossos já estão totalmente
fora de cogitação para o nosso progresso, já são bem velhos. A gente precisa mudar isso. Então, encerrando aí mais uma gravação, mais um programa, desculpa. É uma gravação. É uma gravação, não é ao vivo. Mas não é ao vivo, mais um programa, né? Agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, a oportunidade de estarmos aqui. E se Deus permitir, estaremos novamente em uma outra oportunidade para continuar aqui o capítulo 6. Obrigado a todos os ouvintes, que Deus possa nos ajudar nessa tarefa de transformação íntima, porque nós não encarnamos para transformar ninguém, a não ser a nós mesmos. Muita paz, Deus abençoe os vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.